surge-nos a música de preparação. Vamos ver Jesus ali, sua santa paz fruir, e com ele estar e o seu rosto contemplar e a alegria desfrutar. É isso que todos queremos, não é? Pois todos aqueles que querem digam amém. Amém. Okay? Mas há coisinhas e obrigações que nós temos e devemos de cumprir neste mundo até chegar. E é isso. Muito disso é sermos honestos. Não sei se sabem que para a semana é a Semana da Família. Mas nós vamos ter a nossa Mané para a semana, não é, Mané? E vamos desfrutar de um fantástico piquenique. Costuma-se ser piquenique para ir comer e beber, não é? Mas aqui também há a refeição espiritual. Sítio lindo, preparado já para nós. Fui lá mais a Cristina, não foi? A Cristina e eu fomos lá, assim é que houve um bom português. E deleitámos-nos, ficámos lá um pouquinho sentados e foi bom. Imagino com a nossa igreja toda, espero que todos possam ir, embora seja assim uma serra íngreme. Às vezes até um bocadinho assustador olhar lá para baixo. Mas pronto, eu não sei quem são os irmãos que não podem ir, mas façam um esforcinho. Quem sabe se uns levarão outros. E assim estaremos na serra para o próximo sábado, a Semana da Família. E como eu sou do Ministério da Família, o que é que eu posso fazer se não falar da família? E é mais do mesmo. Pois é aqui que vou a buscar a inspiração e que Deus me inspire e que seja Ele e não eu. Nesta manhã, que é esse o meu desejo. Falar da família. Estávamos hoje, logo muito de manhã, 9:15. Nós nos reunimos aqui, é muito saboroso, porque nós pedimos orações, oramos, cantamos e sentimos-nos muito bem porque temos aqueles minutinhos prévios. E é bom vir à casa do Senhor bem cedinho. E onde se pediu, e onde eu também não sabia, mas que houve um acidente na França que nos custa muito a todos nós, que maltrataram os mais pequeninos. E Satanás, um homem tocado por Satanás, fez isso que não devia ter feito. Satanás anda muito mal, pior do que nunca antes. E ele começa por atacar, sempre começou por atacar, e a primeira que ele atacou foi a família de Adão e Eva. Foi ali que ele achou no coração: vou lá e vou pôr a semente da maldade. E ele continua a fazer isso nas nossas famílias. Porque ele sabe que é ali que ele pode chafurdar. Mas é se nós o deixarmos. Então vou falar da família. E começo porque quando estamos errando como seres humanos, é quando a gente às vezes não se dá conta. Nós não nos damos conta de que estamos a fazer o que é errado. Mas começo por esta leitura. Quando se faz um discurso bonito e cheio de ideias, mas não se põe em prática no nosso lar. Quando gostamos muito da nossa família, mas servimos o chá para os conhecidos e amigos em canecas bonitas e servimos o pequeno almoço para os nossos em taças partidas. Quando na foto em cima do nosso móvel está a foto de uma família alegre e feliz, cheia de sorrisos, mas atrás da porta fechada e cortinas corridas, esconde as nossas brigas, os nossos desacatos com o marido e na má educação com nossos filhos. Implicâncias que não fazem sentido. Deixamos de honrar os nossos velhos, não cuidando e sendo mal educados para com eles, fazer-los sentir um fardo em nossas vidas. A vida, para eles e para nós, torna-se realmente um fardo insuportável de se levar. A sinceridade de coração leva-nos à ação. De um coração bom, é claro, de um coração mau,
Vale a pena. Onde há oração, há um coração dedicado, um lar abençoado pelo nosso Deus, para todos aqueles que ali moram. Um lar sem oração é como uma casa sem telhado. Toda a sorte de tempestade ali entra. O lar deve ser o abrigo onde nos aconchegamos em amor. Filhos podem deixar o lar e ir à sua vida, mas voltam. Eles voltam com seus filhos para abraçar os seus pais. Noras visitam suas sogras e tomam chá juntas, o que é difícil, não é? Em harmonia e amor paternal. Torna-se uma filha e uma mãe. A sinceridade de coração é o mais bem do ser humano. Devemos cuidar disso como se fosse um dos pilares fortes da construção de um lar feliz e de uma família bem estruturada, preparada para ir mais além, a um lar diferente, ao nosso lar celestial. Em Provérbios 17, 6 diz-nos: coroa dos velhos são e dos filhos. A glória dos filhos são seus pais. Este ano que passou, e desculpem que eu vou ler muito, pois eu já sou um bocado esquecida, não é? Eu gostaria de não ler nada, mas pronto. Tenham paciência comigo. O ano que passou, por motivos maiores à nossa vontade, tivemos que deitar a casinha de meus pais abaixo. Uma casinha humilde. Por herança calhou metade a mim e metade à minha irmã. E a minha irmã é daquelas que são refilonas. E então não quis ceder a parte dela e a minha estava encostada à minha casa e não podia ser cedida. E por esse motivo teve mesmo de ser deitada abaixo por motivos de herança. Foi uma experiência e tanto que eu não estava à espera. Eu fui a última a nascer naquela casa e prepararam um quartinho para mim, por cima, forradinho o quartinho e por baixo. Então eu tive o privilégio de morar naquele quartinho ou de estar ali, não morar completamente, até aos 7 anos. Não queria deixar o quartinho nem por nada. Quase todos os meus irmãos nasceram ali. Os meus pais dividiram a casa aos poucos. Um pouquinho de cada vez, pois não havia dinheiro para mais. Ora dividiam uma parede, ora punham o cimento no chão. E assim foram fazendo. Os pobres eram mesmo assim. Levantavam uma parede, levantavam outra, dali a muito tempo. E assim foi. Anos. E agora completa. E ainda não tinha caído abaixo. Havia a necessidade de a destruir depois de tanto sacrifício. O sacrifício de uma vida, de 2 pessoas que não só elas trabalharam para completar aquela casa, como também os seus filhotes. E foi preciso muito suor de sangue. E sangue. Da maneira como eles trabalhavam e eu observava o que eles faziam. Tanto tempo para levantar e ali num pouco mais de 1 hora, uma máquina gigante destruiu tudo aquilo. Foi abaixo. Foi triste. Mas o que fez de nós uma família não foi aquela casa velhinha, foram 2 pessoas que se amaram. A casa não só obrigou os filhos, como os netos também. A panela da minha mãe era como a viúva de Sarepa. Chegava gente e havia sempre comida na panela. Parece que nem sobrava nem faltava. Todos trabalharam arduamente. A minha mãe era um sargento, era mesmo daquelas muito fortes. E todos marchavam ao mesmo ritmo. Tinha mesmo de ser. Pois quando Deus disse multiplicai-vos, a minha mãe levou aquilo e o meu pai levou aquilo mesmo à letra. Multiplicaram 2 por 4. Vieram 8. Mais velhinha faleceu. Ficámos 7. E para aturar 7 crianças e alimentar 7 crianças, o meu pai era um doce. Deixou-nos como herança a honestidade. Era uma pessoa muito honesta. A minha mãe não digo que não fosse honesta. Mas lá tinha as suas coisitas. Era forte. A minha mãe era uma pessoa muito forte.
Mas o meu pai era meigo e era honesto. Só que o diabo oferecia-lhe de vez em quando um copinho de vinho. E só um pouquinho de vinho tornava aquele homem dócil. Sei lá. Ele ganhava uma força e tornava-se rezinza e havia dentro daquela casa muita tristeza, muita lágrima. Entre nós, os mais pequenos, que vinham o pai e a mãe zangados até ao limite, nunca vi pancadaria, mas a zargatice, aquela coisa, era uma coisa que nos punha em lágrimas mesmo. Apesar de tudo, a minha mãe tinha um amor incondicional pelo meu pai, mas a vida não ia para a frente nem por nada. Parecia uma lancha tocada a dois remos, mas não em sintonia. Onde é que está o irmão Zé? O irmão Zé está ali, é um pescador. Aquelas lanchinhas, não é? Em que os pescadores usam para chegar ao barco grande. Precisa de duas pessoas a remar da mesma forma. Se um não remar igual ao outro, a lancha não chega ao seu destino, não é? Pois ali na minha casa, na casa dos meus pais, diga? Se remar certo. Na minha casa não remavam certo. Havia ali um distúrbio na remação, não chegava a parte nenhuma. A história do pastor Aires, há pouco tempo, à terça-feira, ele diz que havia 2 bêbados. Eu vou repetir o que ele disse. Haviam 2 bêbados que se enfiaram, assim à noitinha, enfiaram-se no barquinho e remaram toda a noite. E passou o vinho e de manhã, quando veio a claridade da manhã, eles tinham remado realmente toda a noite, mas não tinham saído do sítio porque se esqueceram de desatar a corda. Ali na minha casa era mais ou menos isso. Eles remavam, eles trabalhavam, mas não chegavam a parte nenhuma. Não é que a minha mãe bebesse, cuidado, ela não bebia, era só o meu pai, mas não estavam em sintonia. Ok. No entanto, eles criaram uma família de 7 filhos, rapazes e raparigas honestos, e nunca envergonharam os seus pais. Não bebem demais, nunca fumaram na vida, nem têm vícios nocivos. Reparei na estrutura daquela casinha pobre. Nos 4 cantos da sua construção havia pedras enormes, fortes, não só a 1/4 da casa, mas mais acima da casa. Nos 4 cantos da casa estavam aquelas pedras para aguentar o peso, porque o resto era pedrinhas habilidosamente postas, porque na minha serra as casas eram, agora já não são. As velhinhas são de pedra, da pedra da serra. Okay? Habilmente aquelas pedrinhas, não havia um pedregulho. Havia tudo pedrinhas, mais pedrinhas certinhas e depois aquelas pedras fortes para aguentar. Bem, quem as fez foi com muita perícia, foi um tio meu. Isso sei eu. Enfim, o que é que salvou a nossa família? A pedra de esquina, realmente. E ela se chama quem? Jesus. Mas vamos lá pensar que numa casa que não remavam toda a noite e não chegaram a parte nenhuma, como é que realmente Jesus estava ali? Estava ali, sim senhor. Para que saiba, nunca houve um pôr do sol sem uma pequena oração. Eu era mais pequenina e tinha por... o meu trabalho era muito árduo. Nós tínhamos candeeiros de petróleo. E a minha mãe incumbiu-me, não sei porquê, nós limpávamos o candeeiro, o vidro, com um jornal. E o jornal era difícil, não é? E o vidro muito fininho. E então eu tinha que pôr lá a mãozinha dentro com o jornal e limpar aquele vidro. Okay? Mas tinha que ficar todo limpinho. E até muitas vezes punha assim aquela boca daquele vidro. E eu ficava assim com uma coisa preta à volta que era do vidro que estava sujo. E fazia lá para dentro para limpar o vidro. Mas todas as vezes, não havia uma vez
que ele limpasse aquele vidro e que não acendesse a luz, que não tinha... Eu até escrevi aqui a minha oração, que agora já se vai. Muito boa noite, salvação para as nossas almas, graça para servir a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Era a oração do pôr do sol. A intenção era boa. Talvez a oração também não era errada. Havia outras orações que era repetição. Nós nunca íamos deitar sem primeiro ter a ladainha, que eu posso chamar assim, mas orávamos. Mas para o momento servia, porque Jesus habitava no nosso coração. E graças a Ele, quantas vezes eu vinha à rua, não havia eletricidade antigamente, e o céu estava estrelado, e a vida era dura, e as lágrimas corriam em certos dias. Eu olhava para cima para a estrela mais brilhante, e parece que ele encontrava o meu Senhor. E ele dava-me um alento, porque eu era realmente a mais nova e muitas vezes eu estava sozinha com os meus pais. Não me sentia acompanhada fisicamente por outras pessoas, mas eu tinha, sei lá, o que me levava a olhar para aquela estrela mais brilhante e sentir que ali havia algo que um dia talvez me viesse a aconchegar. E não é que veio. Desculpem. A vida, quando não é fácil, sentia que o respeito pelo nosso Deus sempre esteve presente naquele lar pobre e com falta de carinho do colo da mãe, do beijo do pai. Mas não é que Deus não se esqueceu de mim e enviou-me para longe, onde eu fui aprender a palavra do Evangelho e trouxe para os meus pais, para a minha irmã, para o meu cunhado, para a minha sobrinha. E os meus pais batizaram-se com 80 e tal anos. A campa deles está marcada, porque um dia vão ressuscitar para o lar eterno, onde não haverá mais lágrimas, nem mais dor. O Senhor diz-nos na sua palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E vem-me à memória, se formos a Marcos, não tem nada a ver. Não tem nada realmente a ver com o discurso que eu vou ter. Mas se formos a Marcos 4:35, com o discurso que eu vou ter hoje, Marcos 4:35. É engraçado. 4:35. Conta-nos uma experiência que os apóstolos tiveram com Jesus. Que fala-nos da tempestade. Obrigado, querida. O meu já está mais... Obrigado. Outro. Não venha isto novamente. Desculpem. Obrigada. Sabe o que é que eu estou a procurar? É mimo. Oh, minhas irmãzinhas.
4:35, fala-nos numa experiência. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não temos fé? Ainda não tendes fé? O que eu quero dizer com isso é que a tempestade foi grande na minha vida, na vida dos meus irmãos, dos meus pais. Mas Jesus estava lá. Ele estava numa quietude. Ele sabia o que nos ia acontecer mais tarde. Que um dia íamos saber a respeito dele. E também que ele importa-se. Ele importa-se. Ele nunca deixaria aquele barco naufragar. Porque onde está Jesus, não há naufrágios. E o que ele quis dizer àqueles discípulos era isso mesmo. Eu importo-me, estou aqui. Será que eu ia deixar vocês perecerem? De maneira nenhuma. Nas nossas famílias também há isso. É verdade que passaram anos, mas a bonança chegou até mim e a minha família. Alguns da minha família, mas porque a minha família é uma família muito boa. Graças a Deus. Muito boa. Mas não deixou de deixar marcas. Deixou em nosso coração as marcas, as faltas que nós tivemos. Não de comida, a comida sempre chegou. Não sobrou. Chegou. Mas o que faltou foram outras coisas. Vamos à nossa Bíblia, em Colossenses 3, 18 a 21. Colossenses. Desde 18 a 21. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos como convém ao Senhor. Não posso dizer que a minha mãe era uma mulher submissa. Não, mas era uma mulher de armas. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irritei contra elas. Meu pai amava a minha mãe, mas irritou-se muito e demais. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Porquê? Porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei os vossos filhos. Porquê? Porque assim, não irritando, eles não perdem o ânimo. E é importante, famílias sabem disso, famílias cristãs sabem disso. Não devemos irritar os nossos filhos. Não é fazer-lhes as vontadinhas todas. Para que tenhamos uma boa vida de compreensão e amor, não temos desculpas, porque nós conhecemos o caminho que leva ao céu. E conhecemos onde nos agarrar. Nos momentos de desespero, nós agarramos aos pés de Cristo, não é mesmo? Já passei por várias dificuldades de saúde, muito especificamente, e ali estava eu, fazia cada poema bonito, porque a minha alma estava a sofrer, o meu corpo estava a sofrer. Agora nem tanto. Melhorei de saúde. Vamos a Deuteronômio. Deuteronômio 6. 6 e 7.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. 6 e 7. O que é a nossa obrigação realmente? Agora que conhecemos o caminho e conhecemos tudo, não é nossa obrigação falarmos disso aos nossos filhos, ainda que eles tenham crescido? Eu já é grande, é homem, não vamos magoar o menino, porque isso às vezes acontece-me. Eu tenho um filho grande e homem, e às vezes, em lugar de dar-lhe uma respostinha assim como devia ser, eu fico intimidada. Ele já é maior que eu já não falo com ele já não lhe dou o conselho que lhe dava antigamente, porque ele é um homem, ele que sabe da vida dele. Quanto às coisas do nosso Deus, eles nunca são homens grandes que cheguem. Quando é necessário admoestá-los, nós devemos fazê-lo, porque é a nossa obrigação como pais. O 6 e o 5. O 6:5 diz-nos assim, que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E amando Deus de todo o nosso coração, não vamos ser mal educados com os outros. Não vamos ser desonestos. Não vamos ser essas coisas. Não importa a idade que os nossos filhos tenham. Se estão a passar por uma dificuldade, nós vamos ajudá-los. Se não temos capacidade por dinheiro, temos por palavras, mas devemos estar ao lado dos nossos filhos. Amarás a Deus e ao teu próximo como a nós mesmos. E tudo correrá bem. Em Salmos 78:1, não sei se é 78:1, Salmos 78:1, nos fala assim. Um a 4. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Eu acho que me enganei aqui em qualquer lado. Dos quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não enganei. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele fez. Às vezes há filhos que são tardios em compreender as coisas. Às vezes há pais que são tardios em compreender as coisas. Vamos a Salmos 68, 3 a 6. 68, logo um pouquinho atrás, 3 a 6. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus e cantai louvores ao seu nome e louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu santo lugar. ET 6. Deus faz o solitário que vive em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Não vamos deixar que as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos parentes vivam em terra seca. Vamos-lhes dar a palavra do Senhor, a esperança da nossa salvação. 108:19 Salmos, diga: bendito seja o nosso Deus, que dia a dia leva a nossa carga. Nós não somos órfãos. Nós temos um Deus que é o nosso Pai. Em Provérbios 1, 2 a 5. Provérbios 1. Diz-nos, vamos começar no 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria
e o entendido adquirir sábios conselhos. Até ao 5. Devemos ir à palavra do Senhor e guardar os seus ensinos, porque quem nos dá esses ensinos é sábio. A primeira escola da criança é o lar. Sendo assim, os professores são pai e mãe. Não vão certamente tirar um curso para serem pais diligentes, atenciosos, amorosos, delicados. Mas nosso Mestre é o nosso Deus. Seu Espírito Santo está em cada um de nós, ensinando, corrigindo, amparando para sermos esses pais dedicados que Deus exige que cada um de nós sejamos, para saber corrigir no momento oportuno e acarinhar, ainda que seja na repreensão. Castigar? Por que não? Mas sempre com peso e medida, abraçando e castigando, para que seja sempre demonstrado o amor de Jesus em cada palavra e gesto nosso. Lembro que o meu tempo de jovem mãe era muito debatido na igreja a importância da criança estar no lar. Até aos 3 anos era de máxima importância. Dos 3 aos 7 era de importância máxima. É ali que eles começam, a que nós começamos. Quem nos endireita é o Senhor. Quem endireita aos nossos filhos somos nós. Ok? Mas temos de ter muita paciência. Eu, como sou do campo, falo daquilo que eu conheço. Quando há uma árvore que nós plantamos, uma semente, por exemplo, eu planto sementes de pessegueiros, que dá pêssegos fantásticos. Mas quando ele está, ou compramos no mercado, quando a árvore é pequenina, nós pomos sempre uma varinha e atamos com muito cuidado. Para quê? Para que aquela árvore cresça direita. Se a vara for torta e atarmos a planta à árvore, ou seja, a árvore à varinha, ela vai tomar o jeito da vara torta. Então, se nós somos tortos, tenham cuidado, porque os nossos filhos possivelmente vão sair tortinhos. Ok? Então, devemos ter muito cuidado, assim como temos com as árvores, porque nós as acarinhamos, as podamos, as arranjamos, cortamos as varinhas, aquelas que não devem ir, e assim aquela árvore dá frutos saborosos no futuro. Quanto mais um filho nosso, como é que nós não devemos cuidar? O pequeno Josias fica sempre à nossa frente, à minha frente, ali daquele lado. Por isso eu não vejo os vossos filhos daqui de lá, mas o Josias eu vejo sempre. Eu já disse à mãe que ele vai ser um pecador. E ela disse, quê? E ela tem toda a razão. Todos nós somos pecadores, o Josias não vai ser diferente. Porquê? Ele é um sedutor. Ainda hoje, ele exige coisas, não é? Ele exige ir para o pai. A mãe diz, não. E eu lembro-me do tempo em que eu tinha um menino da idade dela, dava um trabalheiro. Ele quer virado para trás, a mãe quer que ele se vire para a frente. Ele quer estar descuidadamente a falar, a mãe quer que ele esteja direito. E então, quando a mãe o contraria, ele agarra-se à mãe com uma firmeza nos cabelos dela e a ela com aqueles bracinhos, não é? Aqui me faz inveja. E Vânia, tenho notícias, ele vai crescer. E ainda bem que Deus o ampare. E os abracinhos deles não vão cessar de todos, mas vão ser menos abracinhos. Mas nós ficamos mais velhas e ficamos velhinha que já cá vai indo. Mas sempre sentimos aqueles 2 bracinhos à volta do nosso pescoço. Não importa a idade que o filho tenha. Nós vamos sempre sentir aqueles 2 bracinhos. E que Deus o ampare e que faça ele um homem e um pilar na igreja. Pois é, os nossos filhinhos são a herança do Senhor, que nós sempre devemos cuidar com todo o amor. Filhos, jovens, temos aqui alguns. Aconselha-se com vossos pais, são eles que de joelhos se prostram perante o Senhor.
em petição e orações, lágrimas de cuidados por cada um de vós. Por isso, não desprezem o conselho do vosso pai e da vossa mãe. Vamos a Efésios, porque aquele relógio não nos engana, seja na escola sabatina ou seja no culto. Ele corre. Efésios 4, 29 a 32. Eu, antes de ir aí, tenho aqui um livro que é muito velhinho e é emprestado, porque o meu está todo despedaçado. E qual é o lar que não tem um lar adventista? Já foi tão usado. E eu lembro-me do tempo que em Torres Vedras nós tínhamos o Ministério da Mulher e a família e o lar. E todos os sábados nós tínhamos o lar adventista e líamos o lar adventista. Foi muito bom. Foi aí que o meu livrinho se separou todo. Mas este é da minha irmã. Diz-nos que a religião deve ser parte da educação no lar. A religião no lar é terrivelmente negligenciada. Homens e mulheres mostram maior interesse em missões estrangeiras. Dão liberadamente para esse fim e procuram satisfazer a sua consciência, na suposição de que, dando para a causa de Deus, expiam sua negligência de dar um exemplo correto no lar. Mas o lar é seu campo especial. E nenhuma desculpa é aceita por Deus pela negligência desse campo. No lar, em que a religião é coisa prática, grande bem é realizado. A religião levará os pais a fazer exatamente a obra que Deus lhe designou fizessem no lar. Os filhos serão criados no temor e admoestação do Senhor. A razão por que a juventude do presente não é mais inclinada para a religião é que a sua educação é defeituosa. Não se exerce para com os filhos verdadeiro amor, quando se lhes permite tolerar paixões, ou quando a desobediência a vossas determinações é deixada sem punição, quando a vergontia é torta, a árvore cresce inclinada. Já falámos disso. Se se espera que a religião influencie a sociedade, deve ela influenciar primeiro o lar. E se os filhos forem ensinados no lar a amar a Deus, temê-lo quando saírem para o mundo, estarão preparados para educar suas próprias famílias para Deus, e assim o princípio da verdade será implantado na sociedade, exercerá influência marcante no mundo. A religião não deve estar divorciada da educação do lar. A religião no lar, ou seja, no lar é posto o fundamento da prosperidade da Igreja. As influências que regem a vida no lar são levadas para a vida da Igreja. Portanto, os deveres paroquiais devem começar no lar. E quando tivermos bom lar religioso, teremos boas reuniões religiosas. Sustentai a fortaleza do lar, consagrai vossa família a Deus, e então falai e agi em casa como cristãos. Sede bondosos, longânimos, pacientes no lar, sabendo que sois professores. Cada mãe é uma mestra e toda a mãe deve ser aluna na escola de Cristo, a fim de poder saber como ensinar e poder dar a moldagem correta e a correta forma de caráter a seus filhos. Onde há falta de religião no lar, de nada vale a profissão de fé. Muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão do coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui e, pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. É grandemente necessária a religião no lar e nossas palavras aí devem ser de um justo caráter, ou nossos testemunhos na igreja de nada valerão, a menos que manifesteis mansidão, bondade e cortesia no lar. Vossa religião será vã. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. Tenho aqui um parágrafo também, a ver se eu dou com ele. Não dou com ele. Mas está aqui. Diz-nos que devemos ter cuidado no nosso tom de voz, da maneira que nós respondemos, porque desde pequeninos eles estão atentos ao tom de voz da mãe
e do pai. E é esse tom mesmo que eles vão usar quando crescerem e ficarem homens e mulheres. Eles vão imitar o pai e a mãe que tiveram. Por isso, isto é a palavra do Senhor pela Ellen White. Em Efésios 4:29, como eu tinha dito, Efésios 4:29, Efésios 4:29 a 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira, a cólera, gritaria, blasfémia, malícia, sejam tirados de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Podemos também ir um pouquinho atrás, Efésios 3, 16 a 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 6:1 a 4. Nesta altura já estou a correr. 6:1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, mais uma vez nos diz, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e demonstração do Senhor. Voltamos ao 5 a 12. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai com filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Muitas coisas são feitas dentro das nossas paredes. Deus está em todo lado, e se quiserdes que Deus esteja no vosso lar, onde Ele está, por favor, não façam coisas dentro de casa que não possam ser vistas à frente de todos. Efésios 6, 13 a 18. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o estudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, especialmente pelos nossos filhos. Vocês nunca viram com certeza como é que se prepara um jogador de hóquei. Do gelo, por exemplo. Do gelo, os outros se via no gelo. Ele põe um capacete, ele põe plainas, ele põe coisas para se proteger. É braços e pernas, ele está todo protegido. Ou então do motocross, já viram um preparado para motos,
cross ou não cross, também de corrida. Ele prepara-se todo para que nenhum mal, ainda que caia, nenhum mal lhe aconteça. É assim que nós devemos preparar os nossos filhos para que naquele dia, volta para trás, Belmira, estejam connosco no reino celestial. Para terminar, vamos a Salmos 128. É um salmo pequenino e vamos lê-lo todo, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Que assim seja. Que o Senhor nos abençoe tremendamente e que nós possamos começar a pregação sempre do Evangelho dentro das nossas portas para poder ser bem-sucedido fora com os outros. Que o Senhor nos dê uma tarde de paz, um sábado, uma continuação de sábado delicioso, é que eu desejo para todos os meus irmãos.